está louvando, a gente é teimoso demais para admitir que às vezes a gente tem que confiar em Deus, né? Entregar a nossa vida para Ele. Então, assim, diante de todas as adversidades que eu estou passando na minha vida, eu estou entregando e confiando a minha vida somente nele e que as promessas dele vão se cumprir, né? Assim na minha vida como na vida de cada um aqui, dos irmãos também. Eu vou pedir para vocês abrirem no Salmo 42, Salmo de Davi. Na minha versão da alma, anela por Deus. Salmo 42. Descobri uma forma aqui também de... Essa semana eu consegui no meu quarto fazer dessa forma. Então vamos lá, é Salmo 42, tá? Inclusive essa música é baseada nesse salmo, tá? Aquieta minha alma, esse louvor do ministério todo. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, ó teu Deus, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma. E como eu passava, eu com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no Monte Hermão, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catapultas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, ó Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, é meu auxílio e Deus meu. Aleluia. Glória a Deus. Esse salmo, né, quando todos aqueles, né, duvidavam que Davi estaria realmente fazendo aquilo que Deus queria na vida dele, né, e aqueles que o seguiam. E os inimigos falavam, cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Para te livrar, né, dessas perseguições, já que ele te ordenou, né, a ser rei, né, sobre Israel. E eu trago isso muito para a nossa vida, porque a gente escolhe seguir os caminhos de Deus, a gente professa a nossa fé, a gente passa pelas águas do batismo, ou muitos até que não passam pelo batismo, mas escolhem ter uma vida com Deus, alinhada com Deus, e há muitos momentos que a gente fica duvidando, né? Tem aquela dúvida de que Deus tem aquela promessa para a gente, mesmo ou não. A gente fica com aquela dúvida, né? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo o que agrada a Deus? E vem as adversidades da vida que nos abatem, que deixam a nossa alma aflita. Às vezes é uma doença de um parente próximo, né, de um amigo, ou até de um familiar assim, um filho, um pai, uma mãe, um irmão, que deixa a gente muito abalado. Alguma coisa financeira também que a gente esteja passando, uma dificuldade, deixa a gente muito abalado, inquieto. E nesses momentos assim, a nossa carnalidade, o nosso eu, né? Eu digo
às vezes a gente chega a duvidar. Poxa, abrir mão de tudo por Deus, né, por Jesus, para viver uma vida correta. Será que eu estou fazendo o que é certo? Por que eu estou passando por isso? A gente fica com esse questionamento, né? Por que os porquês? Por que a gente está passando por isso? Mas ao mesmo tempo a gente tem que, como Davi fez, não se afaste de mim. É cada vez mais a gente chamar por Deus, porque Deus é educado, né? Jesus é educado, ele só entra na nossa vida se a gente permitir. Não é ele que se afasta de nós. Somos nós, com as nossas escolhas, que se afastamos dele. Ele está sempre ali, de braços abertos, a nos acolher e a nos perdoar. Porque existem 3 fases do perdão que é muito difícil para o ser humano, né? Primeiro, aceitar o perdão de Deus. Segundo, se perdoar, né? Por que eu fiz aquilo? Por que, né? A gente fica naquela... A gente entende que Deus nos perdoou, mas não nos perdoamos. E a terceira, perdoar o irmão que nos feriu. Porque perdoar alguém que vem pedir perdão para a gente, às vezes é fácil, né? Para mim é fácil. Vem um irmão pedir perdão para mim, eu falo, pô, que bom, né? Que ele reconheceu que ele errou. E a gente vai se reconciliar. Nem sempre quer dizer que você tem que conviver com aquela pessoa. Mas o perdão quer dizer que você tem que libertar e não fazer que aquilo faça mal para você ainda, né? Então, assim, eu queria deixar esse salmo, né, para vocês meditarem um pouco mais em casa e chamarem Deus para perto de vocês, né? Um louvor, um cântico, uma oração, ter uma leitura bíblica diária, porque nas adversidades da vida, no corre-corre de trabalho, casa, filho, marido, nem sempre, né, a esposa também, os homens, né, que estejam ouvindo, a gente não consegue administrar um tempo para dedicar um tempo com Deus, né, para ter o nosso devocional. Muitas vezes a gente não faz devocional, mas assim, que a gente coloque em prática. E eu queria trazer uma outra palavra também, rapidinho, em Lucas 21, tá? Lucas 21, versículo 29 ao 36. Também essa palavra falou muito para mim essa semana. Eu queria estar lendo ela para vocês. Sobre a vigilância. Lucas 21, 29 ao 36. É a parábola da figueira, né? Porque Jesus falava muito em parábolas, né? Para aquele povo daquela época entender, trazer para próximo da nossa realidade, né? 21, Lucas 21, 29 ao 36. Para mim está o título assim: a parábola da figueira, exortação à vigilância. Que é para complementar o que eu estava falando, né? Sobre a vigilância. Então Jesus, né, a palavra de Deus, ele falou em Lucas, né, a palavra do próprio Deus. Ainda lhe propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começa a brotar, vendo e sabeis, pois, por vós mesmos, que o verão está próximo. Assim também, quando vides acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm que suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Então ele falava, né? A gente pode, a palavra de Deus pode passar 3.000 anos, né? 2.000 anos,
2024 anos, né, que nós estamos no ano 2024 e a palavra de Deus não passa, né, que continua a embriaguez, continuam as preocupações da vida, continua a autologia, a prostituição, o adultério, a homossexualidade, que a gente vê, tantas coisas que estão afastando as pessoas da presença de Deus. E Ele tem nos exortado à vigilância. Irmãos, sejamos vigilantes naquilo que nos está nos afastando de Deus. Entendeu? Eu trago muito isso para mim, né? Que eu já tive problema com a bebida, graças a Deus eu sou liberta. E várias vezes eu me pego nessas oportunidades de estar novamente trilhando por esse caminho, né? Como ele disse aqui também, nas preocupações da vida, né? Uma coisa que me preocupa muito eu tenho um filho de 16 anos, é a preocupação financeira, né? O que virá o dia de amanhã, o que eu vou deixar para o meu filho, o que eu vou fazer para o sustento dele. E eu creio que cada um aqui também tem as suas preocupações, como quem vier nos assistir também. Mas em Lucas, né, o relato de Lucas aí, a parábola da figueira, o próprio Jesus falava, né, que é para a gente não se desviar do caminho todos os dias, porque uma hora vai vir, a morte vai vir para todos nós. A gente não sabe quando que a morte vai vir, né? E a gente tem que estar preparado. O que ele fala daqui é da morte. A morte dele já estava preparada. E ele falou, essas pessoas aqui daquela geração iam ver a própria morte de Jesus. Porque os discípulos não acreditavam que Jesus ia morrer. O próprio Deus, ele não precisa de morrer, ele pode continuar com a gente, ele é imortal. Mas ele falou, preciso passar pela morte para cumprir a profecia que ele ia morrer por todos os nossos pecados. E nós também vamos perecer um dia. A gente não sabe, né, em que idade Deus vai nos recolher. E a gente tem que estar preparado para isso, tem que estar vigilante, né? Essa preocupação com a morte tem me afligido muito essas últimas semanas, eu confesso para vocês. E eu tenho revisto muitas coisas na minha vida. A minha saúde, reconciliação com algumas pessoas que eu ainda tinha que me reconciliar, o cuidado com a casa, com o meu trabalho. Então, assim, eu deixo essa meditação para os irmãos. Se hoje Jesus viesse nos recolher, a gente estava preparado para isso? Para estar na casa dele, na glória de Deus? Então, vamos refletir um pouco essa semana. O que eu preciso mudar em mim? O que ainda me atemoriza? O que ainda me corrói? Né? Para poder estar totalmente na presença de Deus, né? De nos recolher, nos abater. Muito obrigada pela oportunidade. Que o Senhor continue abençoando nesse lugar, como a vida da Aline, da Antônia, de todas vocês que tiraram um tempo da vida de vocês para receber mais de Deus. Glória a Deus, vamos fazer